Tá gravando. Gente, mais uma sexta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Enfim, hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito. Aliás, é um tema que corta, eu acho que todas as pesquisas que eu já fiz até hoje, que é o tema persuasão. Persuasão. O que é a persuasão? A persuasão é você emitir uma mensagem que pode ser, em alguma medida, capaz de alterar o comportamento de alguém, as atitudes de alguém ou as crenças de alguém. E nós somos persuadidos o tempo inteiro, todo dia, em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar, a todo momento, existe alguém querendo mudar o nosso comportamento, querendo mudar as nossas atitudes, querendo mudar as nossas crenças. Quando nós ligamos a televisão e vemos, por exemplo, programas religiosos, aonde na nota de rodapé passa o número da conta e do banco, o objetivo é persuadir alguém para fazer um depósito naquela conta. Concordo com isso? Quando alguém vem no semáforo, joga aquelas bolinhas para cima e vem na sua direção, ele quer dinheiro, ele não quer mostrar só a arte, né? Quando você está andando na Rua 15 e vem aquele rapaz com uma sacola cheia de alfajores, ele quer que você compre aquele alfajor. Tudo isso denota persuasão. E o que eu posso dizer, gente, apesar de vocês vão ver várias abordagens aí ao longo do curso, mas eu vou dar a minha visão mais simples do porquê eu acho que nós somos bons em persuadir os outros, mas também somos susceptíveis a sermos persuadidos. E eu pergunto para vocês, já convenceram vocês de alguma roubada? Vocês já caíram já em conversa fiada? Isso já aconteceu com alguém? Ah, mas várias vezes. É várias vezes. Eu caio, acho que mais de uma vez por dia em conversa fiada. Não é possível que ninguém. A minha vida foi cair numa conversa fiada seguida da outra. Claro que a gente vai se vacinando, a gente vai melhorando. É, um ponto importante quando nós falamos de persuasão. A espécie humana, a evolução durou 6 milhões de anos. E o nosso cérebro, há 200 mil anos atrás, ele adquiriu 1,350 kg homem, 1,280 kg, mais ou menos, mulher. Ele tem há 200 mil anos a mesma configuração. Ou seja, ou seja, é, a evolução biológica ela é muito mais lenta do que a evolução cultural. O ambiente que nós vivíamos há 200 mil anos atrás, ele é completamente diferente. Nós vivíamos na savana africana como coletores e caçadores em grupos de até 150 pessoas, com divisão sexual do trabalho. As mulheres coletam frutas, raízes, hortaliças, cuidam das crianças e os homens caçam e provém a defesa territorial. Nosso cérebro evoluiu para viver dessa forma, nesse tipo de sociedade. E o nosso mundo não é assim, né? Nós não temos 150 pessoas, nós temos milhões de pessoas. Nós não caçamos, nós não coletamos, mas ainda assim, o que mais nos importa são os contatos sociais, as pessoas. Aliás, o nosso cérebro, ele vai ter, dentro do reino animal, se a gente comparar com os outros mamíferos, o nosso córtex pré-frontal é o maior de todos. E todos os animais que têm córtex pré-frontal grande são animais ultrasociais. São animais que travam relacionamentos sociais complexos, como, por exemplo, os golfinhos, as baleias, todos os grandes primatas, bugios, bonobos, orangotangos, chimpanzés, gibões, enfim, nós somos esses carinhas assim de maneira geral. Gente, eu vou compartilhar brevemente a tela com vocês. Lembrando que esse tema em específico, gente, a persuasão, foi um tema que sempre me chamou a atenção,
e foi ele, inclusive, que me levou para a psicologia social. Talvez se eu nunca tivesse me interessado por esse tema, a psicologia social não teria entrado na minha vida de maneira geral. Então, primeiro, a primeira definição: processo pela qual uma mensagem induz a mudança de, vamos liberar aqui a colega, mudança de crença. Crença é aquilo que você compõe como real de fato. Como, por exemplo, você acredita que o seu companheiro te ama, você acredita em Deus, você acredita que o governo é bom, as suas crenças. E aqui eu digo uma coisa para vocês, gente. Aliás, eu vou até voltar para vocês para dizer aqui, ó. Tem que centrar. Gente, nunca mais esqueçam disso que eu vou falar. Essa é para prestar atenção. O resto da aula é para comer pizza, mas agora tem que prestar atenção. É o teorema de Thomas. Gente, aquilo que o indivíduo acredita que é real é sempre real em suas consequências. Aquilo que o indivíduo acredita que é real em suas consequências, mesmo se aquilo não for real. Dou vários exemplos. No Irã, mais de 1.000 pessoas morreram ao tomar metanol, porque uma fake news dizia que isso ia curar o coronavírus. Nos Estados Unidos, houveram milhares de pessoas que se intoxicaram tomando desinfetante, porque elas ouviram um discurso do Donald Trump, aonde ele associou o desinfetante à cura da Covid-19. Ou seja, aquilo que você acredita que é real em suas consequências. No começo da década de 90, aqui na América Latina, mais de 1.000 pessoas cometeram suicídio de uma única vez, porque eles acreditavam que os alienígenas estavam vindo buscar essas pessoas e que elas precisavam abandonar o corpo físico. Então, nunca duvide das crenças de alguém. Elas podem ser equivocadas, mas elas são reais em suas consequências. Elas são sempre reais em suas consequências. Deixa eu voltar aqui. Essa frase por si só já vale a aula inteira, hein, gente? Eu acho, pelo menos. A hora que eu entendi o significado disso, mudou muito minha forma de pensar. Então, uma mensagem que pode mudar as crenças, uma mensagem pode mudar as atitudes. As atitudes em psicologia social a gente considera como teor avaliativo que você tem em relação a algo. Por exemplo, as suas atitudes políticas. Você é a favor, contra o presidente, as suas atitudes em relação a temas como aborto, casamento homoafetivo, legalização de drogas, todo mundo tem um peso valorativo nessas e em outras questões, e isso é atitude. E, por fim, o comportamento. O comportamento ele é ação efetivada quando ela deixa de ser apenas um sinal neural e se plasma, de fato, no mundo efetivo. O primeiro exemplo de persuasão, aliás, eu trouxe isso, golpes na internet. Pessoas que montam perfis, né, colocam lá fotos de pessoas bonitas, como, por exemplo, o professor Tiago, e usam, né, esses perfis para extorquir outras pessoas, né, amorosamente. Esse era um tema. Isso é uma persuasão, né? Eu nunca tinha prestado atenção nisso, eu sempre soube que essa realidade existe, até eu ter uma colega de turma. A minha colega de pesquisa, a doutora Maria Darru, ela a área dela é informática forense. Ela presta serviço para a polícia argentina, então ela basicamente usa o computador para chegar em criminosos. E ela desmascarou uma mulher do Congo que tinha mais de 20 perfis masculinos, e ela utilizava esses perfis para seduzir mulheres em torno do mundo inteiro e extorquir dinheiro dessas mulheres. Ao todo, essa pessoa, em 20 anos, de acordo com a minha colega, conseguiu mais de 15 milhões de dólares. Isso é o efeito da persuasão, e isso resume o que eu disse aqui agora há pouco. Aquilo que você acredita que é real em suas consequências. Todos que transferiram dinheiro para essa mulher no Congo, elas achavam que estavam namorando com homens, e o homem da fotografia, né? Não com uma mulher do Congo. Entendem isso? Isso é
enfim, é trágico, né? Evidentemente, aqui as vítimas caíram num crime terrível, mas a persuasão é exatamente isso. Você levar alguém a não só acreditar, a ter uma atitude, mas também persuadir o comportamento de maneira geral. Laucimara, boa noite, Eduardo. Eu sou desnecessariamente desconfiado. Agora é sério, disse o prof com fundo de trailer. Ninguém está levando o professor a sério, gente. Deixa eu puxar aqui de novo essa tela aqui. Bom, então hoje, gente, a gente vai falar. Pronto. Diga lá. Só um comentário em relação a isso que você falou. Hoje mesmo eu vi uma notícia de uma senhora, acho que 53 anos, alguma coisa assim, que ela caiu num golpe muito parecido e que a pessoa se dizia ser o Bruno Mars. E nisso ele embolsou 500 e pouco mil dela. Bruno Mars, o cantor? Uhum, e ela acreditou. Meu Deus do céu. Bom, enfim, cara, e aí eu pergunto para você, Camila, para que o Bruno Mars ia pedir dinheiro para alguém, né? Enfim, mas é um caso interessante. É interessante. O melhor de tudo é que, segundo a matéria, ele pediu dinheiro para ela, alegando que ele precisava desse dinheiro para poder se manter sem a carreira, porque ele ia largar a vida de famoso para ficar com ela. A gente pensa, né, como que cai nisso, mas às vezes o poder de persuasão da pessoa é tão poderoso, né? E pega uma pessoa, tipo, pega na fragilidade da pessoa, né? Por exemplo, ela tinha acho que 53 anos. Não que não seja uma pessoa instruída, mas às vezes talvez seja uma pessoa que está meio sozinha ou alguma coisa assim. Então, às vezes a gente pensa, né? Quem tá de fora fala, nossa, como que caiu nisso? Chega a ser engraçado. Mas realmente, como o professor falou, tipo, as pessoas se aproveitam disso de uma forma assim que não dá nem para acreditar. Bom, se eu acreditasse, talvez até eu depositasse dinheiro para esse rapaz aí. Ou, enfim, é muito interessante. Eu vi a doutora da Ru estava me contando de algo muito comum que em alguns países asiáticos, como por exemplo a Tailândia, a Indonésia, sempre existiu historicamente um turismo relacionado à prostituição. E principalmente a prostituição relacionada a travestis. E segundo a minha colega, esse pessoal, enfim, eles estão saindo das ruas e estão indo para a internet, se relacionando com americanos pela internet, fazendo dossiês desses americanos e depois ameaçando denunciar esses relacionamentos para a família dessas pessoas e extorquem dinheiro a partir disso. Entende isso? Então, eu aqui, tal, começo a namorar um americano, tal, descubro todos os dados dele, quem que é a família, a mãe, a filha, tal, e falo, olha, tô aqui, ó, com uma foto minha aqui, ó, peladão, e vou mandar aqui para sua filha, contando aqui do meu relacionamento com você, etc, etc. Enfim, extorque dinheiro. Gente, é do outro lado do mundo, né? Uma coisa, você tá lá em Bangkok, você vai extorquir dinheiro, alguém que está nos Estados Unidos. Enfim, a tecnologia, ela não inventou isso, né? Ela é só mais um dos meios de persuasão. Em todas as formas de comunicação humana, existem formas de persuasão. Por exemplo, aquele anúncio de namoro, você já viu já? Homem solteiro, grande, alto, aquilo tinha no jornal impresso, né? A pessoa lia ali e tal, é uma forma de persuasão. Às vezes está mentindo, né? Você chega lá, o homem de 1,90 m tem 1,50 m, às vezes muda, né? Mas isso é uma forma de persuasão. Deixa eu voltar aqui. Mas eu adorei a história aqui da Camila. Se bem que a Camila falou que eu tô careca, então eu já não gostei tanto da história. Sir, eu tenho miopia, releva. Assim, foi Não, só o primeiro impacto. tá relevadíssimo agora, tudo bem. É só com miopia mesmo que. Bom, um ponto, gente. No material de estudo, eu fiz um vídeo e deixei aqui, mas na verdade já falo que o vídeo ficou meia boca, que eu tive que emprestar minha câmera, gravei com uma outra, o vídeo cortou na metade. Prometo um dia gravar um vídeo melhor. Enfim, mas é um resumão aí do que a gente falou hoje. Bom, Robert Cialdini, gente. Quem que é esse cara?
eu acho que ele é o psicólogo social mais rico, né? Eu acho que é o único psicólogo social bilionário. Ele estudou a persuasão e desenvolveu métodos, desenvolveu ferramentas, sobretudo para o marketing, explicando quais são os segredos da persuasão. E ele se tornou bilionário com isso. A gente vai discutir todas essas supostas regras da persuasão de maneira geral. E ele cita 6 regras, sendo uma autoridade, gostar, prova social, reciprocidade, consistência e escassez. Eu vou retornar aqui, a gente vai falar de todas elas. A primeira, que eu acho que é interessante, é a prova social. Alguém aqui faz bastante compra online? A Fátima, hein, deve comprar muito, hein? Já deve... Ninguém aqui compra online, gente. Não, ultimamente tenho comprado mais online mesmo. Quando você vai comprar online, como você sabe se o vendedor é confiável ou não? Eu vejo os comentários, né? Você vê os comentários. Sim. E se os comentários forem todos bons? Muito difícil, professor. Quando o vendedor é ruim, tem comentário ruim. Mas eu compro em sites seguros, né? Que já ajuda também. Perfeito. Eu sei uma história muito boa desse negócio de vendedor. Conta pra mim. Uma vez, eu era mais novinho, eu tinha uns 18 anos, eu queria comprar uma câmera. E daí eu tava procurando a câmera... Hã? É minha idade atual. Certeza. Dá pra ver. E daí era mais novinho, Eduardo. Tá com 20 anos agora, velho. Nossa, eu tenho 53, como assim? Enfim, deixa eu contar a história. Tinha uma câmera que eu queria muito, que o preço dela estava em torno de R$1.200. Daí eu vi um anúncio no Mercado Livre por R$800. A mesma câmera. Era um valor um pouco abaixo, mas já era uma coisa significativa. E o vendedor tinha mais de 300 recomendações positivas. Só que era golpe. O que aconteceu? Esse vendedor ficou vendendo quinquilhariazinha de R$1,99 por anos. Anos e anos e anos. Então ele tinha várias recomendações positivas de ter vendido quinquilharia. E daí ele decidiu dar um golpe e começou a anunciar tipo TV de plasma, um monte de coisa por preços um pouco mais baixos do que o comum. E daí ele deu um desfalque no Mercado Livre na época, porque o Mercado Livre ele te paga de volta, né? Então assim, às vezes nem olhando as ferramentas que tem a gente pode ter muita segurança. Perfeito. Melhor não poderia ser. Isso é um exemplo de prova social. Um ponto gente, e isso vale para cada um desses aqui. Na tomada de decisão no dia a dia, nós usamos atalhos, ou seja, a gente não reflete muito em relação a tudo. Por exemplo, você vai dirigir, você não tem acesso a todos os cálculos que você está fazendo ali, só vem na cabeça, vira para lá, vira para cá, né, uma intuição. Nós usamos atalhos para decidir as coisas. Na maioria das vezes, esses atalhos nos levam a boas decisões, a decisões razoáveis. Tanto é que a gente está vivo aqui, está fazendo o curso, está feliz, né? Está chegando o feriado, mas é justamente o uso desses atalhos que faz com que nós também nos levemos a decisões ruins, principalmente por aqueles que conhecem os passos da persuasão, como aconteceu aqui com o meu caro Eduardo. A prova social é o fato de que nós nos importamos com os demais para tomar a decisão. Por exemplo, você vai escolher uma balada, aí tá lá, suponha que vocês tenham a minha idade, assim, né, 18 anos, tal, então é balada que quer ir, né? E você vai andando ali na rua e você vê não tem ninguém na porta, e a outra uma fila imensa. Você fala, pô, dessa fila deve estar boa, né? Você vai ali na fila, o cara já te põe para dentro e você entra e não tem ninguém. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é extremamente comum, os donos dos estabelecimentos pagarem pessoas para ficar simulando que estão na fila. E isso atrai pessoas de fato, né? Um outro exemplo de prova social são tanto as avaliações, como também na hora de comprar algo, né? É um segredo aqui, eu já fui gerente de loja de roupa e eu sempre falava para as meninas elogiarem muito
quando o cara saía do provador, por mais feio que ele saísse. Isso é uma prova, né? Os outros estão ali em volta, dando reconhecimento. Vocês já ouviram falar do jogo dos 3 copinhos? Ou das 3 cartas? Toda capital tem esse tipo de coisa, possivelmente na Rua 15. Eu já vi já uma Na vez. Rua Barbosa tem. Ô, garota boa, vamos lá ganhar dinheiro, Ana Flávia. Bem na esquina. Ali é coisa maravilhosa. Bom, a Ana Flávia pode mentir, pode dizer se eu estou mentindo, mas geralmente como funciona esse jogo? O cara leva um caixote e ele combina com comparsas. Tá a Fátima, Elisiane, Cleisi, Renata, Jorge, estão todos lá em volta, e esses que estão em volta ficam fingindo que estão ganhando, né? Então a Elisiane dá um grito aqui, fala, acabei de ganhar duzentão, olha aqui, duzentão. A Fátima dá um outro grito, todo mundo, e a pessoa vai se aproximando, quando ela vê, ela já está jogando, ela é engambelada pelos demais, e o grupo simplesmente vai embora. E eles repetem isso no outro lugar. Isso é um sinal da questão da aprovação social. Um outro ponto, indo nessa mesma sequência, a questão do gostar. Uma coisa é uma mensagem, outra coisa é quem emite a mensagem. Por exemplo, deixa eu ver aqui, quem foi que me falou aqui do Bruno Mars? Por exemplo, uma coisa é eu, né, adicionar a pessoa que levou o golpe lá do Bruno Mars e pedir, você pode me depositar, né, um dinheiro, porque eu quero largar aqui o doutorado para ir viver com você. Outra coisa é o Bruno Mars, né, que é uma pessoa que ela gosta de fato. O gostar de fato, a gente pode falar tanto de uma pessoa, como também de um arquétipo de pessoas, como, por exemplo, as propagandas de cerveja. O maior público no Brasil de cerveja são homens. E como são as propagandas de cerveja? Elas ilustram mulheres, né? Esse gostar faz com que, na tomada de decisão da escolha de cerveja, a pessoa acione um atalho cognitivo associando todos os aspectos simbolicamente positivos daquela modelo com a cerveja, com o produto. E o mesmo é, por exemplo, em uma propaganda de perfume masculino. Qual é o maior público de perfumes masculinos? As mulheres, né? Então você vai ter o quê? Homens muito bonitos, né? De novo, a gente está fazendo aqui uma associação. Enfim, não estou dizendo que é isso, mas inconscientemente, na tomada de decisão, quando a mulher compra o perfume olhando a foto do homem lá, ela quer que o cara fique mais daquele jeito do que aquele marido lá velho de sempre, né, em casa. Esse é um ponto extremamente forte. Por exemplo, cadê o meu colega que conversa bastante? Eduardo. Tá por aí, Eduardo? Vou fazer uma simulação. Tô sim. Eduardo, vamos simular. Eu sou o vendedor e você é o Eduardo mesmo, numa loja comprando sapato. E vamos supor que você não está gostando de nenhum modelo, tá legal? Uhum. Eduardo, o que você achou desses modelinhos legais que eu trouxe para você até agora? Não é o que eu tô procurando. Eduardo, deixa eu perguntar para você, qual que é o time que você gosta? Eu torço pro Fluminense. Nossa, Eduardo, que coincidência. Sabia que eu torço pro Fluminense desde que eu era pequeno? Já são 4 gerações. O meu tataravô torcia pro Fluminense, meu avô torce pro Fluminense. Qual a meu escalação pai... do time de 2012? Tem muitos. Tem muitos, eu gosto muito dele. Eduardo, você sabia que você me lembra um ator famoso, cara? Eu não sei se é o Matt Damon ou... Enfim, mas parece um galã famoso. Eduardo, onde você estuda? Eu estudo na Uniandrade. Não acredito. Eu estou fazendo um curso na Uniandrade. Acabei um curso na Uniandrade, você acredita, Eduardo? Que curso você está fazendo, Eduardo? Eu estou fazendo psicologia.
Ah, não acredito. Nossa, a gente é uma alma perfeita. Meu Deus do céu. Eu fiz psicologia na Unandrade, você acredita nisso? Meu Você Deus do teve céu. aula com o professor Ricardo? Ah, eu adoro ele. Ah, meu Deus do céu. Que aula boa. Ai, que saudade. Que saudade. Onde você mora, ô Eduardo? Eu moro no Rebouças. Eduardo, eu morei minha vida inteira no Rebouças, acredita? Minha vida inteira, desde pequenininho. Que Enfim, coincidência. enfim, tudo isso que eu fiz aqui foi uma tentativa de acionar a homofilia. O que é a homofilia? Nós, seres humanos, tendemos a gostar de pessoas que são parecidas conosco, que tiveram vivências parecidas conosco e que pensam igual a nós, de maneira geral. Enfim, não sei se isso vai servir para que ele compre o sapato, mas é um facilitador. Fica mais difícil para ele, quanto mais eu aproximo esses elos, mais difícil fica para ele dizer que não está gostando do modelo ou dar aquela resposta que ele deu lá no começo. Ah, não é o que eu estou procurando. Né? Você vai quebrando a pessoa de maneira geral com essa questão do gostar. Né? Isso é muito empregado no marketing. Né? Por exemplo, quando você vai fazer um marketing para vender chuteira, quem é o público-alvo de chuteira? Né? Possivelmente pessoas que gostam de futebol. E você coloca uma pessoa lá do futebol, como, por exemplo, o Neymar, ou aquele outro que lembra muito o professor Thiago, o Cristiano Ronaldo. Um outro exemplo são as propagandas como para McDonald's, né? Quem é o público-alvo do McDonald's? Principalmente crianças. Apesar do adulto comprar, é a criança que come. Então, vai ter elementos lúdicos, coisas que a criança gosta de maneira geral. Quanto maior o traço, emocional nesse sentido, maior é o poder de persuasão. O terceiro ponto é a reciprocidade. Nós tendemos a nos sentir obrigados a retribuir quando alguém faz algo para nós, quando alguém nos dá algo. Ou seja, quando você quer solicitar algo de alguém, enviar uma mensagem para mudar as crenças, principalmente o comportamento desse alguém, que é algo mais breve, você pode recompensar ele primeiro. Eu não sei vocês, gente, mas aqui em casa, minha esposa me pede várias coisas, e a maioria delas eu não estou disposto a fazer ou a comprar. Mas, geralmente, ela cria um clima para isso, e esse clima tem a ver com dar coisas para retribuir depois. Então, faz um almoço, cria um clima totalmente agradável, aí daqui vem o pedido, né? Que tal comprar sei lá o quê, né? Um exemplo clássico aqui é um estudo feito nas Ilhas Trombian, ainda no começo do século XX. É um arquipélago de ilhas, né? São várias ilhas, e é um sistema econômico onde as ilhas competem entre si para ver quem dá mais, para quem doa mais para outra ilha. Então, por exemplo, suponha que nós somos uma ilha aqui. Então, eu dou para a Fátima vacina, tartaruga, carne de caranguejo e lança. E ela tem que me voltar mais presente. É um campeonato para ver quem doa mais, né? Essa questão da reciprocidade, ela fica muito forte dentro de... A gente vai falar isso mais adiante, mas dentro de seitas, dentro de grupos específicos, como, por exemplo, não sei se vocês já assistiram o maior clássico do cinema, a trilogia do Poderoso Chefão, arquitetada pelo gênio Francis Ford Coppola. Quando o Don Corleone vai recrutar pessoas, o que ele faz para as pessoas? Favores. Ele faz favores. Né? Então, suponha que a Fátima vem me procurar. Fátima, venha me pedir alguma coisa. Para eu matar alguém, para eu fazer alguma coisa, venha me pedir. Microfone. Podia fazer um Pix, então, para mim, de R$500 aí, para mim passar o feriadão aí, né? Carnaval, pode ser? Microfone, professor. Teu microfone, professor. Fátima, se você viesse a mim como uma amiga, você já teria o dinheiro, mas você me trata como indiferença.
Tudo bem, você tem o seu dinheiro, está aqui o Pix, ele está feito. Mas um dia eu posso te pedir um favor. Um dia eu posso, talvez esse dia não chegue. Mas se chegar, eu quero contar com a sua boa vontade. Né? É assim que se formam, inclusive, as máfias, né, na Itália. Né? Os dons, eles são grandes prestadores de serviços para a comunidade, mas eles cobram os favores depois, não só na boa vontade, como na má vontade também, né? E as coisas começam a acontecer. Um outro exemplo da reciprocidade, isso é considerado uma prática abusiva. Já deve ter acontecido com vocês. Estão andando lá no aeroporto, alguém vem e fala, você quer uma revista grátis? Quero. E você pega aquela revista na mão e a pessoa, então, você não quer fazer uma assinatura de um jornal, 6 meses grátis, você começa a pagar só depois, e você fala não, mas o falar não é muito mais difícil do que se você não tivesse ganhado revista nenhuma. A pessoa te para, vem aqui conversar comigo. Quer assinar? Não. Aí você tá com a revista na mão, isso aciona o gatilho da reciprocidade. Né? Quantas pessoas vocês acham que não fizeram a assinatura porque foram pegas nisso, ficaram constrangidas em dizer não, só começa a cobrar daqui 6 meses, então passa o cartão aí, né? Tanto é que o PROCON considera isso como uma prática abusiva, né? Porque o elo da reciprocidade é muito forte e as revistas são velhas, gente. Na verdade, eles nem venderiam mais, né? Porque já está fora já de edição, não estão fazendo favor nenhum, né? Estão despejando um lixo, ao invés de ser um lixo na mão de uma pessoa, e tratando aquilo como um presente. Funciona, né? Funciona, gente, na boa. Então, é uma dica, inclusive, para persuadir. Quando forem persuadir alguém, presenteiem esse alguém antes. Fica mais fácil. Isso acontece muito, inclusive, nas bancas de TCC. Sempre. Por isso que eu gosto de participar delas, inclusive. Os alunos sempre vêm com chocolate, com cerveja, com embrulho bonito, tal, né? Professor, não é para nada, não, é só para só participar, perfeito, né? Mas mesmo assim acaba influenciando o julgamento de alguma forma. Um outro ponto, gente, muito claro, é a questão da escassez. Nós valorizamos mais aquilo que é pouco e aquilo que parece uma oportunidade única. Tanto é que a maioria dos anúncios televisivos, por exemplo, traz de alguma forma isso. Por exemplo, quem está aqui, ó, Cleisi, está lá assistindo o Ratinho, aí aparece lá o Calcitran, e aparece lá, só os 50 primeiros vão ganhar um desconto, e ele fala isso a cada 3 minutos, os 50 primeiros, 50... É mentira, todos, né? Mas a ideia aqui é criar um tom de... como que eu posso dizer? De que é algo que você não pode perder, de que é algo que não vai se repetir, de que é algo que vale a pena. Vou dar até um exemplo estranho. Outra multa que o PROCON deu também. As lojas americanas anunciavam promoção que não era promoção. Por exemplo, um chocolate, R$3. Aí eles colocavam lá uma plaquinha, 3 chocolates por apenas R$9. Já é o preço dele mesmo, entende? Já é o preço dele mesmo. Mas isso, por si só, já aumenta já aumenta a venda de maneira geral. Cadê o Eduardo? Ele está aí? Eduardo não, Fátima. Está aberto aqui já. Diga lá, Fátima. Professor, uma boa forma de persuasão também atual é esses merchandising nos intervalos dos programas, que eles usam assim, as 5 primeiras pessoas ou as 10 pessoas que ligarem agora durante o programa, não sei o que, não sei o que. Isso. Aí a pessoa que já vai rapidinho, não, vou ligar, né? É uma excelente também forma de persuasão. Exatamente. Vamos supor, Fátima, que você está comprando uma geladeira. Sabe aquela... Aliás, minha esposa está me enchendo o saco. Já viram, né? Que essas geladeiras novas, elas são muito bonitas, né? São cinzas, são grandes, tem ar. Gente, mas é um preço. Como que alguém paga? Tem que vender um rim, trabalhando como uma córnea, tenho 2, né? Como professor. Vamos supor, Fátima, que você está comprando uma geladeira. Vamos fazer aqui um debate. E vamos supor que eu sou o vendedor aqui das Casas Bahia e você não gostou do preço. Reclama um pouco aí para mim.
Ai, professor, normalmente eu não reclamo, mas Tá, tá mas bom, tem vamos que. lá. Eu reclamo, eu adoro reclamar de preço. Hum, E por que as pessoas têm porque vergonha disso, né? não, eu A não minha tenho esposa ela vergonha, mas fala, nossa, como você é cara de pau, você. não, Sim, eu quer não tenho pagar vergonha, pouco, né? mas quando eu vou para comprar, eu já pesquisei bastante. Uhum. Então eu já chego, né? No máximo que eu peço assim é melhorar as condições. Legal. Então mas dá uma brigada aí comigo, hein? Ah, professor, tá muito cara essa. Tiago, essa geladeira tá muito caro, porque. É... Ai, o professor senta com. Não, mas tá, eu já gostei já. Mas, Fátima, veja bem. Você gostou dessa geladeira, né? Ela ficaria bem na sua casa, ela atende às suas necessidades. Eu vejo isso. Eu vejo no seu semblante que você gostou. E o preço dela, na verdade, ela tá alto assim porque é a geladeira que mais vende. Todo mundo quer essa geladeira. É uma grande dificuldade. Aliás, peraí. Chegou uma mensagem aqui no Zap, aqui, deixa eu ver. Ih, caramba. Fátima, na verdade, acabou a geladeira. Não, vamos ver outra, vamos. Poxa, mas não tem nenhuma no estoque lá em outra Vou dar uma loja? olhada. Vê no Vou, sistema se vou, tem, porque agora vou que eu dar uma olhada. assisti. Vou dar uma olhada. Gente, eu vou fazer isso por você, hein, Fátima. Eu nem posso entrar no estoque, nem me é permitido isso. Se o gerente sabe, vamos fazer. Aí, Ai, dá um jeitinho lá, vai dar ó, eu certo. sumo, ó, até fechei a câmera para sumir. Aí eu sumo um pouco, vou tomar um café, vou conversar com as meninas no estoque. Aí eu volto, Fátima, seguinte, tem uma. Só que é o seguinte, eu tô vendo aqui, tem uma pessoa lá no outro shopping, na boca do caixa para comprar ela. Eu tô segurando a venda aqui, eu não posso fazer isso, eu tô colocando o meu CPF na reta aqui, entendeu? Você quer ou não, Fátima? Se quiser, a gente fecha aqui. O preço não dá Não, para vamos negociar. fechar. É aquele lá mesmo. Ó Vamos lá, fechar pronto. então, porque já vim aqui para comprar mesmo, então já vamos comprar. Pronto, tá absolutamente fechado, né? Essa é uma técnica extremamente usada. Ela reclamou do preço porque não era exclusivo. A partir do momento que eu trouxe e mostrei que era exclusivo, o preço inicial já não incomoda tanto. A exclusividade, ela vai se plasmar, inclusive, nos preços. Por exemplo, tem a minha colega aqui, que é vendedora, que vende roupa, a Piton. Eu vou dar aqui uma experiência. Tem uma marca, eu acho que aqui em Curitiba deve ter bastante loja, se não me engano, que é a M-Officer. Eles têm, na verdade, é um estilista chamado Carlos Nielli. Ele vai ter 3 marcas. Na verdade, ele tem a Carlos Nielli, que só faz roupa exclusiva. Ou seja, por exemplo, uma camiseta dessa. Ele faz uma camiseta dessa. Uma. E é bem caro. Todas as peças são extremamente caras. Aí ele tem uma segunda marca, que é a Carlos by Miele. Cada camiseta dessa, ele faz 4. Uma de cada tamanho. Grande, média, pequena, tal. E ele tem uma terceira marca, que é a M-Officer, que aí tem para todo mundo. Perceba que o que faz mudar o preço é a exclusividade, é a disponibilidade. Entendem isso? É que nem o diamante, por exemplo. O A diamante, aliás. escassez também, né? Oi? A escassez também A aguça, né? escassez, exato. O diamante, por exemplo, as empresas que mineram diamante e comercializam diamantes são 6. Elas guardam os diamantes, elas fazem estoque de diamante. Elas não põem todo esse diamante no mercado, porque aí se torna um item escasso. E escasso, ele se torna caro. Escasso, as pessoas querem. Por exemplo, aqui a Neuza, eu falo, Neuza, olha aqui, ó, eu tenho uma roupa autografada pela Evita Peron, né, lá da Argentina. Ela, inclusive, autografou no momento da morte dela. É a roupa da morte dela. Só tem um item, não tem várias. Ela morreu várias vezes para ter várias. Enfim, se você acredita que aquele item exclusivo é verdade, você compra, não é mesmo? Você simplesmente compra de maneira geral.
E eu não sei se a Piton já usou isso aí, mas eu sempre falava na loja. Quando o cara perguntava, tem muito dessa? Não, tem uma. É essa aí que tá na sua mão só. Né? E várias, né? Um estoque cheio, assim, né? Cheio. Aí o cara falava, vou dar uma olhadinha. Mas olha rápido, hein? Porque que não vai estar aqui. Essa aqui tá o dia inteiro. As pessoas querem comprar essa jaqueta e geralmente o cara levava. Enfim, esse é um ponto, né? Conhecer a persuasão ajuda a vender mais, né? Além disso, um ponto muito forte é a questão da autoridade. Isso vai mudar de cultura para cultura, mas se a gente pensar na cultura ocidental, título acadêmico, posição no mercado de trabalho, posição na vida política, enfim, isso divide o mundo entre dois pontos: quem é autoridade e quem não é autoridade. E existe uma inclinação praticamente universal das pessoas de cederem à vontade da autoridade. E tem um experimento feito por um psicólogo social chamado Mark Changizi, que é extremamente simples e eu gosto muito. Imaginem-se vocês em um restaurante, com o marido ou com os amigos, e imagine que apareça uma pessoa e fale assim: Neuza, Fátima, eu quero sentar aí, saia daí, vai para outro lugar, por gentileza. Eu pergunto, vocês iriam? Não. Calma, quem que falou? Não. Então, um cara Zé, eu, assim, ó, imagina eu, assim, ó, roupa mal arrumado, normalzão. Eduardo, você pode sair daí para eu... Ele nem sabe seu nome. Ô, cara, você pode sair daí para eu sentar aí? Nem quis responder, né? Ficou... Não, né? Não, né? Não. Mentira, eu perguntaria por quê primeiro. Então, não. Uma boa justificativa, quem sabe? Então, ele não dava. Ele, porque eu quero. Enfim, no experimento dele, ele fez, sei lá, com umas 300 pessoas. Ninguém levantou. Um ou outro porque achou muito estranho, achou meio ameaçador o tom. Aí ele mudou a roupa. Ele vestiu uma roupa de policial. Todas as pessoas levantaram. Todas as pessoas. Depois ele colocou uma roupa de bombeiro. Todas as pessoas levantaram. Depois ele colocou um macacão estranho de cientista, como se fosse esse da Covid, sabe? Todos levantaram também. Depois ele colocou um uniforme de cozinheiro, sabe? Com aquele chapéu grande para cima. Todos levantaram também. O uniforme, ele remete à autoridade. E como eu disse aqui, nós pensamos por atalho. Você nem fica pensando, né? O que esse cara quer aqui? Você só, tá bom, tudo bem, né? Levanta e pronto. Quando você não percebe a autoridade, não levanta. Percebe a autoridade, levanta. Inclusive, gente, a autoridade, a gente vai falar mais disso na aula seguinte, ela pode ser um preditor de comportamentos ruins e inadequados, digo, deletérios a outras pessoas. Por exemplo, na década de 60, fizeram um experimento em psicologia social chamado A Enfermeira da Morte, Nurse of Death. Como que foi? Então, um homem, fingindo ser médico, é só colocar um guarda-pano, né, um guarda-pó, e ele chegava assim, né? Olá, enfermeira Piton, aqui, ó, tenho aqui uma droga, eu preciso que você injete isso aqui na corrente sanguínea da Fátima. E a enfermeira falava, tá, mas isso aqui pode matar a pessoa. E o médico, sim, é provável que isso aconteça. É muito provável que isso aconteça, né? Só que era um placebo, tá, gente? Era uma mentirinha. 64% das enfermeiras injetaram a substância. Questionaram antes, mas injetaram depois, pelo simples fato de ser uma autoridade pedindo. Aliás, no julgamento de Nuremberg, aonde foram levados criminosos de guerra, né, os nazistas, a maioria deles alegou, tipo, gente, eu não estava fazendo nada demais, eu estava obedecendo às ordens, né? Eu acordava, comia um lanche e eu ia lá apertar o botãozinho da câmera de gás, mas era uma ordem, entende? A pessoa, inclusive, quando ela, nesse caso, ela separa aonde começa ela, onde começa o próximo, mesmo que ela seja
à frente da ação, né? A obediência à autoridade, ela é uma tendência muito forte em seres humanos, e nós damos mais credibilidade à autoridade. Por exemplo, tá lá na televisão, sei lá, o Ratinho falando de Covid. Aí daqui a pouco aparece um médico oncologista, Drauzio Varela, né? Todo mundo gosta do Drauzio Varela. A autoridade, né? As pessoas vão dar mais credibilidade quando é o Drauzio Varela de maneira geral, né? Nós nos curvamos mais facilmente à autoridade. E, por fim, gente, o último, consistência. Nós não gostamos de parecer incoerentes, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Quando nós assumimos um compromisso público, nós não nos sentimos bem em quebrar esse compromisso de maneira geral. Isso é muito forte, por exemplo, em grupos religiosos, onde a conversão ela acontece em público. Você tem que fazer um juramento público. A partir desse momento, o grupo ou o líder passa a ter uma influência até desproporcional em relação a você, de maneira geral. Por exemplo, vamos conversar aqui com a Neuza. Suponha que acabou de tocar o telefone na sua casa, sou o telemarketing, ligando aí. Alô, por favor, gostaria de falar com Neuza Piton. Sim, sou eu, pode falar. Neuza, tudo bem? Neuza, quem está falando aqui é o Thiago Pérez. Neuza, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a caridade ela é importante? A caridade é importante desde que você esteja disposto e saber para onde vai o dinheiro que você está ou que você está me pedindo, que você justifique e me mostre. Que bom, que bom, Neuza, que bom. Neuza, você acha que as crianças carentes, elas merecem sofrer? Não, de forma alguma. Você acha que se nós pudermos ajudar as crianças carentes a não sofrer, nós devemos ajudar e não ficar omissos? Sim, com certeza. Se estiver ao nosso alcance, deveremos fazer. Agora vai vir o bot, hein, gente? Agora vai vir o bot. Neuza, você já se mostrou uma pessoa excelente, né? Se preocupa com crianças, acha que... E nós, aqui, trabalhamos com crianças carentes, né? Eu pergunto, você poderia adotar simbolicamente uma delas por R$200 por mês? Olha, Thiago, sinceramente, eu gosto muito da sua proposta, escutei ela com muita atenção, mas eu já ajudo uma instituição a qual eu conheço, a qual eu participo, e infelizmente a gente não pode fazer tudo, né? Então, dessa vez eu vou ficar te devendo, eu não posso te ajudar, porque eu já faço essa doação numa instituição aqui perto da minha casa. Agora vai vir a segunda parte do golpe. Neuza, eu entendo, R$200 é um valor extremamente elevado, né? Eu creio que hoje ninguém pode dispor disso, né? Mas dada a sua preocupação, e você já é uma doadora de uma instituição, poderia ser um valor menor, R$2? Eu posso fazer isso de R$2? Pode ser R$2? Pode ser. Percebe que agora, gente, ela já ficou constrangida em falar não. Entende? Essa é uma técnica de persuasão. Quando você quer pedir algo para alguém, peça algo maior. E depois que ele negar, você pede algo menor. E veja, várias vezes no discurso, eu fiz ela firmar compromissos públicos comigo. Perguntei se ela gostava de criança, se tinha que ajudar, né? E isso... ficou constrangida aqui de falar, né? Isso que era uma brincadeira. Se fosse uma atividade efetiva, era mais fácil. Você já foi abordado, né, pelo Cotolengo aí, pelo jeito. Né? Eles são 3 tentativas. Cris, eu não sei aonde que eles pegam meu telefone. Isso aí. Só liga 2 tipos de gente aqui. Negócio de cobrança de outros lugares. Aqui, aí da casa do Rose Crédito, não sei, passam meu telefone. O pequeno Cotolengo, todas as coisas... casa de recuperação e gente fazer pesquisa. Também faz. E a LBV, nunca ligou a LBV? Legião da Boa Vontade? Já liga todo mundo aqui. Todo mundo. Aqui bomba mesmo.
Gente, eu fiz uma, não sei nem se eu conto. Será que eu posso contar para vocês, gente? Eu tô com dor no coração até agora. O, ligou a menina, vendeu o jornal, né? O jornal, a assinatura, é de graça, você vai ganhar um clube não sei aonde e tal. Eu, não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. Aí sabe o que eu falei? Eu falei, gente, só que eu acho que eu vou queimar no inferno depois disso, mas eu falei assim, gente, foi desculpa, é que eu sou cego, moça. O jornal, ele não serve para mim. Nossa, ela ficou muda e falou, obrigado, desculpa, boa tarde. Foi essa só. Obrigado, desculpa e boa tarde. Foi essa. E é uma facilidade, né, para incluir o desconto na conta telefônica ou na conta de luz. Ela deve ter desligado. Nossa, desligado ficou em choque. Nossa, perdi tempo com esse cego. Meu Deus, eu me senti, fiquei com remorso, sei lá, uns 15 segundos seguido, depois passou. Bom, uma outra coisa, enfim, nessa linha, né, vamos supor que, enfim, alguém aqui quer comprar o carro da vida, né? Vamos supor, quanto custa o carro da vida, hein, gente? O meu, que é de pobre, deve custar uns 5 mil, mas quanto que é o carro da vida? Na atual circunstância, isso aí tá bom já, né? 5 mil. Um Gol tá valendo 76 mil, professor? Que isso, gente? Que isso? Tá, mas procura pra você ver no site da Volkswagen. O completo tá 76 conto. Não, isso aí eu vendo até o corpo, um pedaço do cabelo, mas vamos supor, o Jorge. O Jorge está indo comprar o carro da vida dele, é o Gol de 75 mil. E vamos supor que está 65. 10 mil reais a menos. E eu levo o Jorge para andar, fazer o drive-in. No caminho eu vou perguntando, tá gostoso, Jorge? Você gosta de dirigir esse carro? Você se sente bem? Você já viu aqui? Eu vou fazendo ele fechar compromisso público. Tô gostando. E vou perguntando. A hora que a gente volta para a concessionária, aí eu falo, Jorge, só deixa eu ver aqui que a minha gerente, a Elisane, tá me chamando. Eu preciso ver um negócio aqui. Mas você gostou do carro, né, Jorge? Gostou. Legal, vou ver o melhor ali para você. Aí eu venho aqui, depois eu volto. Jorge, tem uma notícia boa e uma ruim para você, Jorge. Qual você quer antes? Eu quero a ruim, professor. Eu vou contar a ruim. A ruim é o seguinte, Jorge, é que infelizmente é o carro que, né? O que você quer tá aqui, né? Mas é o que você quer, né? Mas o que acontece, Jorge? Esse valor que a gente passou, na verdade, ele é a versão sem o motor, sem o vidro elétrico e sem os bancos também, né? Aí seria só o carro sem o motor, sem os bancos e o vidro elétrico, né? Eu vou andar igual os Flintstones, professor. Enfim, aí com tudo, ele sai o 75 mesmo, né? Mas é o que você quer, né? Enfim, vou resumir a história aqui. A partir desse momento, por mais que seja frustrante, é muito provável que o indivíduo, mesmo depende se ele tem como pagar isso, mas o preço ele soa menos ruim, porque você já fechou várias vezes o compromisso que você gostou. Enfim, a única coisa que mudou foi o preço, que ele se tornou ruim. É muito mais fácil você aceitar a partir desse ponto, porque se eu tivesse falado logo de cara que o carro custava 75. Claro que isso também, se você for lá no Procon, é uma prática irregular, né? Porque justamente o legislador ele conhece as estratégias de persuasão, isso é antiético, mas funciona, né? A persuasão ela funciona de maneira geral. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Professor. Diga lá, Neuza. Uma amiga, cliente minha, queria comprar um Jeep. Nossa, o sonho dela era o Jeep e tal, e ela foi na concessionária, daí não dá. Ela falou, Neuza, mas é longe do meu sonho, mas eu vou fazer um test drive, eu vou fazer. Eu falei, vai, brincando, achei que ela estava brincando.
Daí tá, daí ela desistiu, ela falou, não, muito caro, fora das possibilidades. Daí ela foi e contou isso para um vendedor, daí o vendedor vendeu um Argo para ela. Daí ela disse, Neuza, eu quero te contar uma coisa. Eu comprei o carro dos meus sonhos, falei, comprou o Jeep? Ela, não, comprei um Argo, mas a frente dele é parecida com o Jeepinho. Bom, ai, meu Deus do céu. Não é fácil, gente. O Professor, vendedor convenceu ela que a frente do Argo era igual um Jeepinho. Bom, é que nem o cara lá que se passou pelo Bruno Mars, né? Talvez ele seja, enfim, também não ia ser nenhum Bruno Mars também, né? professor, aproveitando, né, compartilhar com vocês também, as pessoas que estão tentando te oferecer um serviço, né, ou fazer você comprar algo, né, eles estão querendo te induzir a isso, né? Lógico. E para isso, eles escondem muitas coisas. E o que eles não estão preparados é quando você faz uma pergunta. E eu sou muito assim, eu sou uma pessoa muito chata quando eu coloco meu dinheiro em alguma coisa. E toda vez que me abordam, eu sempre jogo uma pergunta e eles não têm resposta. Eu estava no mercado esses tempos e eu estava lá, a minha prima, o marido dela, tal, tinha mais umas pessoas juntas. E chegou, né, a mulher, como sempre, oferecendo um cartão de crédito. Ah, porque se você fazer esse cartão de crédito, você consegue comprar aqui na nossa loja todos os produtos pelo preço, né? Acho que é do atacado, do varejo, alguma coisa assim. E você sempre vai levar pelo menor valor, independente da quantidade que você levar. E eu de longe só, eu ouvindo e eu olhando para a moça, né? Tá. Aí minha prima pegou e falou bem assim: vamos fazer dela, assim, o que precisa para fazer? Ela assim, qualquer documento com foto, né? E daí a minha prima, acho que é a louca dos cartões de créditos, né? Porque não é possível. Ela pegou e falou assim, daí olhou para ela assim, vamos fazer então, né? Já que é só, né, entregar um documento ali, na hora é aprovado, e na mesma hora você pode comprar, não precisa nem do cartão. Na hora que minha prima falou assim, vamos fazer, que ela entregou o documento, eu olhei para a mulher e falei, qual que é a anuidade desse cartão? A mulher olhou, assim, quem estava perto de mim falou, boa. A mulher falou, a anuidade dele é assim, você vai pagar, você só vai pagar a anuidade se você usar o cartão, aí você vai pagar a anuidade naquele mês. Tá, mas qual é o valor da anuidade? É valor de 20 e tanto. Falei, tá, mas agora me diz, qual que é a diferença eu pagar uma anuidade dessa, levar o produto com preço menor, se a anuidade tá fazendo o produto ficar pelo valor do maior ali? Aí, assim, a moça não sabia o que falar, mas era uma verdade, porque o preço, assim, tinha um menor preço. E a diferença do menor para o maior, normalmente é o quê? É de 20 centavos, 30 centavos. Só que dependendo da compra que você fizer, eu economizei 20 reais, mas esses 20 reais vai na anuidade do cartão. Então, assim, eles não estão preparados para quando você joga a pergunta para eles. E fala, mas não tem sentido isso. Qual que é a vantagem disso? Com certeza, com certeza. Não, você pegou o cara no pulo, né? Esses dias na farmácia também fui comprar aquele, só para ficar aquele gostinho de laranja, né? Você joga aquele negócio de vitamina C, aí o cara me veio com uma caixa lá cheia de comprimido lá. Isso aqui da cápsula, isso aqui vai para o intestino e absorve muito mais, tal, né? Enfim, mas aí eu coloquei assim, falei, mas quando vai para o intestino, não é perigoso mudar o padrão de metilação do DNA das células intestinais e isso gerar algum tipo de consequência? Ele parou e falou, tá, pode levar o outro mesmo. Eles já desistem e vão embora, melhor não responder. Mas a minha pergunta também não tem sentido algum também, né? Mas eu também só queria... Qualquer pergunta que joga, parece que ficam nervosos. Exatamente, pegou no pulo. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Bom, então vamos ver alguns pontos. Esses são 6 pontos da persuasão. Vamos refletir em específico sobre alguns pontos. Primeiro, quando a gente fala de uma mensagem, existe um ponto sobre quem é que está enviando a mensagem. E geralmente aqueles que são percebidos como mais confiáveis
geralmente são mais bem-sucedidos em persuadir. Um ponto é a própria forma como a pessoa fala, a hesitação ao falar. Quando a pessoa fala sem a hesitação, de maneira mais rápida. Um outro ponto que eu sempre falo para os meus orientandos aqui na hora do TCC, o olhar no fundo do olho da pessoa, né, que você está mandando a mensagem. Tudo isso é percebido pelo nosso cérebro de maneira geral como atalhos relacionados à confiabilidade. Além disso, né, de maneira geral, os comunicadores que são interpretados como mais atraentes, eles são mais eficientes em influenciar, por exemplo, gostos, valores pessoais. Um exemplo que eu trouxe aqui é a figura do Walter Mercado, fez muito sucesso, enfim, fez muitos milhões. Basicamente, ele foi empreendedor de si e construiu, né, essa figura. Nunca existiu o Walter Mercado, né? Ele construiu e ele montou um império de telemarketing. É claro que ele não poderia falar com todas as pessoas, né? Mas ele deixava muito bem claro na propaganda que todas as pessoas que eles iam falar eram assim como ele, eram pessoas treinadas por ele pessoalmente, e só esse laço de confiabilidade que ele passava levava as pessoas a ligarem para o serviço de tarô digital, né? Além disso, quando a gente vai falar não só de quem está enviando a mensagem, mas da mensagem em si, os sentimentos podem alterar a tomada de decisão. Como, por exemplo, a questão do bom humor. Lembra que eu falei que minha mulher vive pedindo coisa, tal? Ela conhece também as estratégias de persuasão. Geralmente ela faz quando está um dia tranquilo, quando já tomei um negócio ali, está feliz, tal. A mesma coisa quando você vai vender algo, né? Aquela venda que eu estava fazendo para o Eduardo. Quando você começa a se entrosar melhor com a pessoa, quando você introduz o humor, isso reduz a reflexão na tomada de decisão, e a pessoa, no caso de gastar, né, pondera menos, né? Um outro exemplo são mensagens que vão tocar justamente no contrário, como, por exemplo, o medo. Agora, nesse período, né, da Covid-19, inclusive, nos países europeus, por exemplo, boa parte da publicidade relacionada ao isolamento social até a vacina tocam nessa questão do medo. Você pode perder alguém na sua família, né? Até a música, tal. Um outro exemplo são aquelas embalagens do cigarro, né? Trazem atrás aquelas mensagens terríveis, né? Você com câncer, você broxa, você morto, você com necrose. Tanto o medo quanto o bom humor são aqui fatores decisivos, né, de como a mensagem ela vai se introjetar. E aqui está o joguinho do caixote, ó, a colega ali ó, só olhando para vir ganhar o dinheiro. O terceiro ponto que a gente pode pensar, a gente falou do comunicador, nós falamos da mensagem, a gente pode pensar no veículo, né? E o veículo, né, como nós somos seres sociais, o veículo mais eficiente que você pode influenciar alguém é no face-to-face, é no face-a-face. Você convencer pelo telefone, pela internet, é mais difícil do que no face-a-face, né? Um outro ponto, aqui deixa aquela dica, né? Então, se você é um vendedor, tal, vende online, mas você pode chamar o cara para ir na loja, chama o cara para ir na loja que você vai conseguir empurrar mais fácil ali, né? Um outro ponto é quando nós falamos dos meios de comunicação, eles vão ser mais bem-sucedidos em influenciar a nossa percepção, as nossas ideias, os nossos valores em relação a temas que são de grande complexidade e não fazem parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, clonagem de pessoas. Deixa eu liberar aqui. Como, por exemplo, clonagem de pessoas. Por exemplo, isso, os meios de comunicação vão ser mais eficientes para influenciar do que o meu colega. Agora, quando já é um tema mais próximo do cotidiano, as pessoas mais próximas a mim vão influenciar mais. E um ponto importante, os meios de comunicação, eles influenciam de duas formas. Eles influenciam diretamente quem está assistindo televisão, ouvindo rádio ou lendo um blog, e também indiretamente em um efeito de cascata. Por exemplo, o jornal New York Times.
ele é lido sobretudo por formadores de opinião, como, por exemplo, por outros jornalistas, por advogados, por professores. Aí vamos supor que eu acabei de ler o New York Times, e eu já venho para vocês aqui, gente, eu estava lendo o New York Times porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e isso é o que nós chamamos de cascata. Muitas das comunicações persuasivas, elas não são direcionadas diretamente ao seu alvo, mas a intermediários que vão disseminar a mensagem, né, por consequência. Além disso, né, nós falamos aqui de quem? Do emissor, do teor da mensagem, de como ela vai ser recebida, nesse caso. O terceiro ponto é a gente pensar em nível individual. Quem recebe? Uma mesma mensagem vai influenciar de maneira diferente pessoas diferentes. E se a gente colocar como critério, por exemplo, faixa etária, quanto mais jovem eu estou falando da puberdade para baixo, criança, quanto mais jovem, menos filtros cognitivos o indivíduo vai ter e mais susceptível à influência ele é. Tanto é que existe um debate ético muito forte sobre quais são os limites do que pode ter na comunicação. Por exemplo, a doutrina vai argumentar que eu não posso fazer uma propaganda de um alimento insalubre para a criança, como bolacha, açúcar, com elementos lúdicos, como, por exemplo, um Pokémon caindo na água, tal, porque a criança ela faz uma associação muito mais rápida daquilo, que ela vai comer a bolacha, vai aparecer o Pokémon, entende isso? Bom, então eu vou ilustrar aqui um caso, vou fazer um estudo de caso referente a organizações religiosas, seitas e outros grupos extremistas. O recrutamento nesses grupos, geralmente, ele passa por 3 elementos. O primeiro elemento é o que nós chamamos de capacidade de provocar compromissos comportamentais. Os compromissos é aquilo que a gente estava falando na consistência. Aquilo que eu fiz com a Neuza, por exemplo, ela falar que gosta de criança, aquilo que eu fiz com o Jorge, ele falar que gostava do carro, a mesma coisa é aqui na seita, né? Quando esse aqui, o João de Deus, ele ia introduzir novas pessoas ao seu culto, ele fazia essas pessoas evocarem compromissos públicos na frente das outras pessoas, falando, você vai se dedicar aqui, você vai tal, e também compromissos simbólicos espirituais. Ele dizia, não, tá aqui o espírito agora, né? Você fala para ele. Só depois disso, só depois que a pessoa já tinha evocado vários compromissos comportamentais, é que ele partia, né, para a prática do abuso, né, de maneira geral, né? Um outro exemplo é aplicar de maneira geral os princípios da persuasão, né? Como, por exemplo, Adolf Hitler. Era um soldado ali de baixa escala, ali, né? Foi um pintor falido, e ele começa a crescer no Partido Nacional dos Socialistas dos Trabalhadores Alemães, sobretudo pela eloquência, pela forma de falar. E se você vê os discursos do Hitler, ele esbravejava, e isso transmitia confiança. E aqui a gente pode colocar todos os pontos aqui, né? Ele se tornou autoridade maior, aliás, né, regimes totalitários, né, regimes como o de Adolf Hitler, eles associam a imagem da pessoa, do ditador, ao governo de maneira geral, como se uma coisa fosse sinônimo da outra, né, esses governos populistas. Além disso, as pessoas não só amavam, mas idolatravam Adolf Hitler. Evidentemente que ele fez uma grande campanha para isso acontecer, né? Como aconteceu aqui no Brasil na mesma época com Getúlio Vargas. A foto do ditador, por exemplo, vinha no livro da escola, né? Estava presente em todos os lugares. Além disso, a questão da prova social. Como que a Alemanha inteira, de alguma forma, apoiou o genocídio, apoiou a ascensão do Terceiro Reich, porque era um lance coletivo. Todos, né, estavam apoiando aquilo, né? Quem não apoiava era visto como outro, né, como outsider, né? Além disso, havia a questão da reciprocidade. Inclusive, no começo, né, houve até um plano econômico, o plano Schwartz, aliás, o primeiro plano monetário do planeta, mas no começo do Reich,
o governo alemão dava uma espécie de um auxílio emergencial, contratava as pessoas e lembrava todo o tempo que eles estavam fazendo pelo povo alemão, mas que o povo alemão deveria voltar, né? A todo tempo, por exemplo, as crianças também faziam juramentos ao Reich, de fidelidade ao Hitler na escola, todos os dias, em todos os lugares, isso aumentava, e por fim a escassez, né? No discurso de Hitler, o povo alemão era privilegiado, era um povo blá blá blá, né? Enfim, isso colou de maneira geral. Tanto é que quando Hitler cometeu suicídio, quando essa notícia veio a público, uma parte significativa dos alemães também se mataram, né? Porque eles achavam que era impossível, a persuasão era tão forte que eles não se viam em um mundo sem Adolf Hitler, né? Além disso, clãs, né? Nesse caso, seitas fechadas, ou até religiões fechadas, elas levam os membros a se isolarem de quem é de fora, né? Existe até aquele discurso, é mundano quem é de fora, mas eles forçam isso, e isso vai retroalimentando um pensamento de bolha, né? Você só convive com o grupo, só vê o que está no grupo, então aquelas opiniões elas passam a parecer verdadeiras. Um exemplo que eu trago aqui é uma seita, era de David Brandtberg, a seita chamava Meninos de Deus. Então ele montou um grupo aonde as crianças que faziam parte daquele grupo, elas eram abusadas todos os dias por todos os adultos do grupo, e elas cresciam achando que aquilo era o normal, né? Tanto é que todas essas aqui que estão em volta aqui são esposas, né, dele. E, enfim, depois que essas pessoas foram resgatadas, muitas delas diziam que não viam um horizonte fora dali, né, que ali parecia o único lugar que existe. Aqui também foi empregado, né, todas as estratégias de persuasão. Um ponto importante, todos nós, pensando aqui na psicologia, um dos pontos importantes que a psicologia tende a colaborar é desmontar crenças disfuncionais. Como eu disse aqui, aquilo que o indivíduo é real, acredita que é real, tende a ser real em suas consequências. Então, o psicólogo tem que saber, de alguma forma, desconstruir isso. E a psicologia social nos traz como um insight o seguinte, que uma das formas é você atacar pouco, atacar pequeno. Deixa eu voltar aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que a Neuza chega um dia para mim e fala assim, professor Tiago, não vai tomar vacina porque você pode se transformar em um jacaré, viu? Isso pode acontecer. Eu tenho duas formas de lidar com ela. Eu posso falar assim, Neuza, pelo amor de Deus, você tem titica de galinha na cabeça, que coisa horrível, sai fora. Pergunta, a Neuza vai gostar disso? Lógico que não. Isso vai, ao contrário, reafirmar a crença dela. Entende? E você vai entrar num cenário chamado dissonância cognitiva. Quando eu ataco muito forte, o efeito é justamente o inverso. A sua crença se torna mais robusta. Nesse caso, a recomendação são pequenos ataques, sutis. Como, por exemplo, Neuza, será mesmo que eu vou virar um jacaré? Mas, Neuza, você conhece alguém que já virou jacaré? Entende? Você colocar a pessoa para pensar, Neuza, tudo bem, eu vou virar jacaré, mas como que isso vai acontecer? Entende? Esses pequenos questionamentos, eles são muito mais eficientes do que um ataque. Um ataque não é persuasivo. Ao contrário, a pessoa se centra, isso acaba fortalecendo a cognição de maneira geral. Gente, eu fiz um resumo esquemático e coloquei num slide que está para download ali também. Eu vou só apresentar ele brevemente, e a gente já corre para dançar o nosso carnaval. Com o Grequinha na TV. Ia ser legal, né? O Grequinha dançando o carnaval. Um dia eu vou mostrar a mensagem mais persuasiva que o Greca já fez, já. Ô, professor, mas ele deu uma entrevista, sei lá, reportagem, alguma coisa, sim, dizendo que, assim, não vai ter carnaval, mas que na rede social dele, da mulher dele, de não sei quem, do padre, do papa, não sei quem, sim, as escolas de samba gravaram vídeos, então vai ter.
tudo online, para colocar máscara, porque vai ser em casa. Ai, que bom que você me avisou, né, Flávia? Já vou ficar grudado aqui no Face dele e da Margarita. Exatamente. Aproveita aí, arrasta o sofá, já vai dançar. Ah, já. É engraçado, e antes de começar a live, eu estava numa live com o pessoal lá do pós-doc. Não me perguntaram se eu sambava. Tiago, onde você sai para sambar? É o estereótipo de brasileiro, né? Enfim, eu nem... eu não tenho sambado muito, né? Responde alguma coisa assim, né? Mas é interessante, né? É um atalho também, né? Já pensa brasileiro sambando, né? Vai estar fazendo o quê, né? Trabalhando que não... Bom, então a persuasão, processo de você mudar ou a crença de alguém. Por exemplo, eu venho aqui e falo para algum de vocês, o seu marido está te traindo. Isso é tentar mudar a crença de alguém, né? É só atitude. Fala, ele é um bêbado, hein? Ou o comportamento, me dá um dinheiro, né? Existem 2 pontos que eu acabei esquecendo de mencionar. O que nós chamamos de rota central e a rota periférica. A rota central, vamos supor que eu chego para vocês e falo, gente, é verdade o negócio, você vira jacaré mesmo, e eu dou uma explicação que parece plausível e você acredita. Você foi guiado pelos meus argumentos. Agora, vamos supor que eu chamo o homem mais bonito do Brasil para vir falar aqui com vocês, e vocês nem prestam atenção no que ele está falando, mas concordam, falam, nossa, o cara é boa pinta, né? Isso é a rota periférica. Quando a gente fala de mudar as atitudes e as crenças, a rota central, ou seja, os argumentos, eles são mais eficientes e a mudança é mais duradoura. A rota periférica, a mudança tende a ser mais superficial, é ali, é na hora, né? Passando aquilo, já foi, né? Questão da credibilidade, ok? Aqui eu coloquei vários pontos que a gente já mencionou, né? Como a forma a experiência percebida, a fala com confiança, o contato visual. Esse é um ponto interessante, quando o indivíduo ele argumenta contra ele, sabe? Ele fala, não, quem sou eu, né? Quem sou eu? A argumentação contra o indivíduo traz credibilidade, parece que ele está desinteressado. A atratividade física, a similaridade, né, que é a questão da homofilia, como eu fiz lá com nossa, esqueci, o meu colega aqui, o Eduardo, né, me passei aqui por Fluminense, né, tentei ao máximo, né, ficar parecido de maneira geral. Ixi, deixa eu soltar aqui, pessoa. Entre, Gabriela, vamos lá. E perdi meu slide aqui, pronto. Bom, como nós tomamos decisão por atalhos, as emoções, elas pontuam muito mais do que a razão, muitas vezes, né? E aqui nós podemos falar de sentimentos. Tanto bons sentimentos como medo podem, de alguma forma, efetuar no padrão de persuasão. Como, por exemplo, daquele João de Deus, que eu citei. Uma das formas que ele tinha de constranger as vítimas para elas não denunciarem era o medo. Ele dizia que as entidades sobrenaturais iam punir elas, que elas estavam sendo observadas, né? Da mesma forma que o bom humor também serve de maneira geral. Bom, o resto foi um resumão dos pontos que eu coloquei aqui. Um ponto importante. Deixa eu fechar aqui. Não é esse também não... Ih, perdi, gente. Cadê a tela? Nossa, ficou uma bagunça aqui, gente. Um ponto importante. Quando nós temos ciência do que é persuasão, quais são as estratégias de persuasão, nós, de um lado, nos tornamos vacinados de alguma forma em relação à persuasão, ou seja, nós percebemos quando alguém está tentando nos persuadir, isso é bom, nos torna mais críticos, mas também pode nos tornar persuasivos. E a persuasão, como eu vou mostrar para vocês aqui no nosso exercício final, ela nem sempre é ruim. Ao contrário, você pode persuadir as pessoas para coisas boas. Aliás, isso é algo que a gente tem que treinar um pouco mais. Por quê? Enfim, agora entra o meu lado
consciência social, mas, gente, eu vou falar algo muito sério. O Brasil é um país extremamente desigual. É um país muito pobre. É um país, na verdade, miserável, se nós olharmos para o maior extrato social. Ou seja, é um grande privilégio. Claro que cada um fez um grande esforço para estar aqui, mas é um extremo privilégio. E nós temos o dever ético de voltar esse conhecimento na forma de boas ações para a sociedade. Ações que levem as pessoas a se emanciparem e ações que colaborem para um mundo com mais justiça social. Esse é um ponto. A gente, evidentemente, que cada um está estudando com seus objetivos, mas a gente tem que ter isso em mente. Nós temos que tentar voltar isso de alguma forma, seja no dia a dia, na sua profissão, seja, enfim, em pequenas ações, né? Esse é um ponto. Nunca se esqueçam disso. A gente tem um dever ético com a sociedade e, na posição que nós ocupamos, nós somos formadores de opinião. No Brasil, poucas pessoas sentam no ensino universitário, poucas pessoas frequentam esses ambientes. Nós somos a referência das pessoas. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, porque nós influenciamos as crenças das pessoas, as atitudes e também os comportamentos. Mesmo sem perceber, nós influenciamos. Conheço muitas pessoas que já falaram, professor Thiago, fui fazer o mestrado porque gostei da sua carreira, cortei o cabelo porque achei o seu legal. A gente influencia as pessoas por onde a gente passa. Então, nós temos que ter muito esmero com isso. Caramba, eu falei muito hoje, hein? Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Estou com a boca igual de um diabético. É verdade, gente. Isso mesmo, professor. No meu trabalho, eu trabalho com 2 jovenzinhos, né? Que só pensam em comprar iPhone, roupa de marca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aí eu falei para ele, por que vocês não pagam uma faculdade, né? Vai para dentro de uma universidade, fazer um curso, né? O tempo está passando, né? E os 2 se matricularam essa semana na faculdade. Eu fiquei bem feliz, assim, por eles, sabe? Porque o dinheiro que eles estão gastando... A menina comprou um iPhone de R$5.000. Gente, não é por nada. Tudo bem, legal, pode comprar, mas assim... Eu nunca nem vi isso aí. E é um dos mais baratos. Aí... Eu falei, menina, daí vai trabalhar de ônibus, às vezes precisa de carona. Eu falei assim, você podia ter comprado até um carrinho popular, uma motinha, né? Ou pagar uma faculdade. E agora, toda vez que ela pega o celular, ela já olha para mim, ela foi ficando coagida. Mas isso é muito bom. Nós temos o poder de promover a mudança. Sim, por onde a gente passa. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente esquece disso e causa influência ruim também. Nós temos que dar boas influências. Como eu disse no começo, aquilo que você acredita que é real em suas consequências, né? Quantas pessoas pobres demais hoje não estão fazendo crediário de 12 vezes para comprar uma bermuda, porque ele viu que aquela bermuda é legal e no grupo que ele vai lá, aquilo lá tem aprovação social. Enfim, eu sempre que eu vejo esses jovenzinhos, eu falo para eles, gente, vocês sabem quem é o dono da Nike? Ele não tá nem aí para você. Ele não tá nem aí para você. Esse é um ponto que a gente tem que lembrar, né? As pessoas, elas são exploradas e não se dão conta disso. E são felizes ainda, né? Elas fazem fila para comprar esse iPhone de R$5.000. Elas fazem fila. Elas fazem fila para fazerem dívidas. Mas é o objetivo da nossa sociedade, né? É lógico. Ninguém trabalha 45 horas por semana para não comprar alguma coisa. As pessoas trabalham 45 horas por semana para comprar. Se você fala para a pessoa que ela não pode comprar, porra, coitada da pessoa, tá ligado? Ela tá trabalhando para comprar. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente vive. A gente trabalha para comprar, para pagar, para financiar. Não, concordo. O sistema é arqueado dessa forma. Enfim, antes da gente finalizar, vou ler aqui a questão com vocês, mas eu vou comentar algo que eu estou lendo. O que eu estou lendo? Eu estou lendo um filósofo, aliás, meu orientador já falou dele há 10 anos atrás, eu não dei bola nenhuma, agora eu me arrependi de não ter começado 10 anos antes. Estou 10 anos depois. Byung-Chul Han, o nome dele. Byung-Chul Han. Aliás, recomendo para todos, principalmente para quem quer trabalhar em clínica com patologias modernas, né?
um livro A Sociedade do Cansaço, finurinho. E tem um outro também chamado A Sociedade da Transparência. O argumento dele é o seguinte, que no passado, se a gente pegar no começo do século XX, todas as instituições, elas eram feitas para constranger o nosso corpo, de fora para dentro. Então, você tinha câmera, você tinha ali o chicote, etc, etc. Mas, hoje, nós introjetamos essas instituições e as pressões, elas são de dentro para fora. Ele fala de uma violência neural que nós cometemos contra nós o tempo todo. Nós somos empreendedores de nós mesmos e nós nos sentimos sempre insuficientes. Ele diz que o grande problema da sociedade contemporânea é o excesso de positividade. Olha, já ouviram esse argumento? Excesso de positividade é ruim. Sabe aquele discurso coaching? Você pode, não se deixe vencer pelas crenças limitantes, o seu sonho está logo ali, só depende de você. Não depende só de você. Depende de outras 7 bilhões de pessoas e de um sistema injusto. A partir do momento que você acredita que depende só de você, a sua vida já começa a ficar mais difícil, mais torturante. E isso se soma ao excesso de positividade. Por exemplo, eu vou lá no Instagram. Já entraram nisso, gente? É terrível, né? Você vai ali e fala, nossa, o cara tem um Camaro. Caramba, o outro tá viajando não sei aonde. Caramba, o cara tem até gomo na barriga. Caramba, até os filhos dele são mais bonitos. Caramba, isso cria um senso comparativo contra si mesmo terrível, né? Porque, como eu disse, né, o nosso cérebro ele foi feito para ver há 200 mil anos atrás. Não foi feito para viver hoje. Quando nós vemos uma foto toda editada no Photoshop, nós achamos que aquilo é verdade, que aquela é a grande realidade, e nós passamos a depreciar nós mesmos, nosso corpo, aliás, a quantidade de horas, por exemplo, no Instagram, é um preditor de insatisfação com o próprio corpo. Quanto mais tempo você fica olhando outros corpos, menos satisfeito você fica consigo, né? Esse é um ponto. Isso vai criando algo chamado contemporaneamente de fear of the missing out. Seria o medo de ficar de fora. Ou seja, uma compulsão para você dar uma olhadinha na rede social a toda hora, sabe? Se você... Como é mesmo, professor? Fire o quê? Vou escrever aqui, mais fácil. Por gentileza, obrigado. É fear of the missing out. Medo, FOMO, ficaria. Medo de ficar de fora. Eu tinha ouvido isso já, mas não me lembrava o nome. Sabe aquele negócio, a primeira coisa que você faz já é ver as suas notificações de manhã, antes de escovar o dente, fazer xixi, tomar café? Pois é, isso é fear of the missing out. E isso afeta a sua vida. Enfim, gente, isso é Byung-Chul Han. Qualquer coisa que eu falar a mais... Só que, gente, é uns livrinhos fininhos, assim, ó, extremamente denso. Ele vai de Freud, a neurociência, a filosofia, mas extremamente simples também. Enfim, esse é um dom que eu nunca tive, escrever para o público leigo. É demais, eu estou apaixonado por esse sul-coreano que agora dá aula na Alemanha, Byung-Chul Han. Espero conhecê-lo um dia, acho que é uma das maiores mentes do século XXI. Enfim, tomara que... E o seu livro, qual é? Que você não comentou, né? Só foi falado lá no dia e você não falou o título. Que livro? Do que o Aislan estava falando? Isso. Não, aquilo lá é outra coisa. Chama Poder Político e Economia Política. Isso aí, na verdade, é uma editora que eu faço materiais didáticos para eles, e eles estão agora lançando esses materiais na forma de livro. Enfim... E me deram acredite se quiser, me deram um do meu próprio livro de brinde. Enfim, e ofereceram um desconto para eu comprar outras edições, para eu comprar o meu próprio livro. Esse é um mundo, né, onde você se explora, né? Você escreve um livro e você ganha 6,5% das vendas, sendo que você é o autor, né? Ou seja, eles ganham 90 e todos por cento, eu ganho ali o pingadinho e eu sou feliz me autoexplorando. Essa seria... A leitura de Byung-Chul Han.
enfim, é demais. Ainda tô processando o que é Byung-Chul Han. A filosofia não morreu. O último filósofo seria Bauman, e depois que o Bauman morreu, ficou um vácuo. Agora é Byung-Chul Han, com tudo. Não tem mais Bourdieu na minha vida, não tem mais... Não, mentira, gente. Jamais vou me divorciar do Bourdieu. Byung-Chul Han é amante. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu até pedi desculpa para o meu orientador. Eu falei, olha, eu nunca dei bola. Agora eu tô lendo. Bom, vamos lá. Vamos aqui. Essa questão de hoje também não tem certo ou errado. Ela é, na verdade, as estratégias de persuasão aplicadas ao nosso momento, da Covid-19. Então, segundo o ex-ministro Nelson Teich, o Brasil, dada a subnotificação, já passou possivelmente dos 270 mil mortes. Ou seja, ele fala que tem pelo menos umas 40 mil mortes que não entraram aí no jogo, porque não tem teste no Brasil, né? Até o presente... Entra, Cleiton. Até o presente, a vacina é apenas simbólica, ou seja, muito pouca gente está se vacinando, isso não vai ter efeito algum, e não há medicamento para o tratamento. Os pouquíssimos medicamentos que se mostram razoavelmente eficazes, muito dificilmente chegam ao Brasil. Apenas os ricos podem comprar, o que dificulta ainda a nossa situação. Por conta disso, a única forma de achatar a curva de contaminação ou mitigá-la é por meio de medidas de isolamento e distanciamento social. Contudo, uma parcela significativa da população brasileira se mostra resistente em relação às medidas preventivas. Enfim, vamos ver aqui, pensar em algumas opções de como mudar esse quadro com as nossas estratégias de persuasão que a gente aprendeu. Considerando o efeito da reciprocidade, o governo deveria destacar em sua comunicação que fará todo o compromisso para continuar pagando auxílio emergencial, desde que a população se prontifique a cumprir as medidas de isolamento e distanciamento social. 2, considerando o efeito face a face e também a credibilidade dos especialistas, o governo deveria contratar médicos para irem de casa em casa pedir que as pessoas cumpram as medidas de isolamento e distanciamento social. 3, o governo deveria contratar pessoas famosas que são do gosto do público para se inserirem nas mídias digitais e nos meios de comunicação de massa para reforçarem a necessidade das medidas de isolamento e distanciamento social. Isso está sendo largamente feito na Europa agora, inclusive nas propagandas de vacina. Vi até o Elton John numa propaganda. Considerando o efeito cascata, o governo deveria focar sua comunicação em formadores de opinião, como, por exemplo, professores, jornalistas, digitais influencers, líderes comunitários, dentre outros, para que esses, por sua vez, se tornem potenciais disseminadores da necessidade da manutenção do isolamento e distanciamento social. Então, aqui é aquele negócio, né? A mídia, aí ela joga para o formador de opinião, por exemplo, o professor, o advogado, o líder comunitário, e esse, por sua vez, passa para as demais pessoas. Autoridades como o ministro da Saúde ou o presidente deveriam ter inserções frequentes nos meios de comunicação de massa para reforçar a necessidade de isolamento social e distanciamento. Aqui entra vários efeitos, né? Como, por exemplo, a autoridade ou gostar, né? Muitas pessoas gostam de Jair Bolsonaro e também de Eduardo Pazuello, assim como foi em outros países, né? Angela Merkel, por exemplo, na Alemanha, chorou, né, em público. A Jacinta, na Nova Zelândia, sempre frequente no enquadramento, né? Enfim, os líderes, eles têm um grande potencial de influência, né, sobretudo para fazer o bem. Deixa eu voltar aqui. É isso aí, minha gente. Chegou a hora mais triste da noite, que é a hora de dar tchau. Deixa eu fechar a gravação aqui. Gente, curti muito estar aqui com vocês hoje.